Fala galera, beleza? Meu nome é Ibrahim e eu ensino um método que pessoas comuns utilizaram para criar hábitos de emagrecimento definitivo, ou seja, emagrecer de fato e conseguir manter esse resultado para o resto da vida. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre hábitos atômicos de emagrecimento. Como assim hábitos atômicos? O que é isso? Eu vou falar sobre a importância da gente criar hábitos, o poder deles na nossa vida, como que os hábitos moldam a nossa identidade e por último eu vou te falar como criar hábitos em 4 passos simples. Esse vídeo aqui, todo o conteúdo desse vídeo tem como base o livro Hábitos Atômicos. Eu retirei alguns ensinamentos e aprendizados do livro e alinhei ao tema emagrecimento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o poder dos hábitos. Como que os hábitos de fato influenciam a nossa vida e como que a gente pode iniciar essa jornada rumo ao emagrecimento definitivo. Dentro desse contexto de hábitos atômicos de emagrecimento, eu queria contar uma história para vocês entenderem da força e do poder dos hábitos. Há muitos anos atrás, por volta de 2003, um técnico de uma equipe de ciclismo britânica começou a implantar mudanças pequenas na rotina dos ciclistas que fizeram grande diferença ao longo do tempo. Por exemplo, em relação a lavar mãos, em relação ao travesseiro que eles utilizavam, o colchão que eles utilizavam, a cor do caminhão que transportavam as bicicletas. E quando ele começou a fazer essas mudanças pequenas e percebeu a diferença ao longo do período da competição, a equipe britânica começou a se destacar e começou a ganhar uma sequência de campeonatos, de competições sem parar. E ele mudou completamente a história do ciclismo britânico com essas pequenas mudanças que ao longo do tempo fizeram grande diferença. Então, basicamente, o objetivo dele era a busca por pequenas melhorias que normalmente eram negligenciadas, ou seja, eram ignoradas. As pessoas não davam valor para essas mudanças pequenas, como lavar a mão, como o travesseiro que eles utilizavam. Só que ele percebeu que essas mudanças pequenas ao longo do tempo faziam uma diferença absurda. E aí que entra a primeira questão para você começar a refletir. Se você quer de fato criar um hábito de emagrecimento definitivo e manter ele para o resto da sua vida, você tem que começar aos poucos, só que repetindo e melhorando dia após dia. Só que dia após dia, no período longo de tempo, um ano é curto, no período da sua vida vai fazer com que você incorpore esse hábito e você seja saudável de modo automático. Hábitos simples, por exemplo, como beber de 2 a 4 litros de água por dia, que ao longo do tempo vão te trazer benefícios como eliminar sódio, a ureia, reduzir a probabilidade, ou seja, reduzir o risco de ter doenças renais, ou seja, você vai proteger o seu rim pelo fato de simples você estar bebendo água todos os dias. Outra questão, reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal. Vai reduzir a probabilidade de você ter sobrepeso e obesidade, doenças crônicas não transmissíveis como câncer, diabetes. Ou seja, pequenas mudanças que ao longo do tempo vão te trazer benefícios enormes, como beber água e reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal. Só que isso, com o passar dos meses, com o passar dos anos, faz com que a sua vida seja muito melhor pelos benefícios que eles vão te trazer ao longo do tempo. Beleza, mas então por que você tem que criar um hábito? Por que essa questão de hábito? Qual a diferença que vai ter eu criar um hábito de beber água na minha vida, por exemplo? Vamos lá, só para você entender em relação à diferença que os hábitos fazem na nossa vida. Se você começar a melhorar hoje 1% dia após dia, ou seja, hoje eu vou ser 1% melhor do que ontem, a cada dia que passa você quer ser um pouco melhor, 1% de uma parcela enorme, você só quer melhorar 1%. Só que 1% ao longo de 365 dias vai fazer com que você esteja 37 vezes melhor. Ou seja, se você começar hoje, beber água, reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, ao longo de 365 dias, você vai estar 37 vezes melhor. Isso num período curto de um ano. Mas imagina na próxima década, nos próximos 20, 30, 40 anos. Como que você vai envelhecer sendo uma pessoa extremamente saudável, aquela pessoa que não tem limitação e que vai viver uma vida próspera, abundante e realmente na sua melhor performance. Imagina, assim como você vê com certeza inúmeros idosos que são jovens, porque eles continuam ativos, eles continuam dispostos, eles continuam com a mesma capacidade de pessoas muitas vezes muito mais novas que eles, porque eles continuaram mantendo esses hábitos simples, mas que ao longo do tempo faz uma enorme diferença. O emagrecimento é resultado de hábitos diários e não de uma transformação única na sua vida. Então não fica procurando um motivo, sabe, um sinal, algo muito grandioso para que você possa mudar, porque emagrecer são hábitos diários, são melhorias e resultados que você vai ter no seu dia a dia.
E isso sim vai te tornar uma pessoa saudável. Você começa com um hábito que vai se tornar 2, 3, 4 e isso vai fazer com que você se torne uma pessoa inteiramente saudável. E quando eu falo isso, não significa que você vai parar de fazer tudo que você faz hoje. Você vai melhorar. E sabe qual é o maior benefício disso tudo? Que você melhorando, você não tem mais limitação. Você tem liberdade de escolher o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você vai andar, o que você vai vestir, que exercício você vai praticar. Você não tem mais limites que muitas vezes o estilo de vida não saudável te faz ter. Tem limite de subir com a quantidade de escadas, tem limite de colocar a roupa que você cabe em você, tem limite de não respirar bem porque você está cansado, tem limite de energia, tem limite de tudo, porque a sua vida não tem essas melhorias constantes ao longo dos dias. Então lembre-se disso, o emagrecimento não é uma mudança única, são pequenas mudanças que ao longo do tempo vai te tornar uma pessoa saudável. E agora vem uma questão muito interessante. A nossa vida é baseada em resultados. Normalmente, quando a gente conversa com as pessoas, seja a vida profissional, seja a vida emocional, a gente costuma falar dos nossos resultados, como a nossa família é maravilhosa, como eu tenho um emprego dos sonhos, como eu viajei o mundo, nada mais é do que são os resultados que a gente teve na vida. Só que para pensar, como que estão os seus resultados em relação à sua saúde? Porque o seu peso nada mais é do que resultado dos seus hábitos alimentares. Se você não se alimenta bem, consequentemente você vai engordar. A sua energia e disposição que está baixa é resultado dos seus hábitos de sono, que ao longo do tempo você não vem dormindo bem, isso vai prejudicando toda a energia do seu corpo e faz com que você não fique tão disposta ao longo do dia. A sua força física, o seu cansaço físico são resultados dos seus hábitos de exercício, de se movimentar. Se você sobe uma escada e cansa, se você dobra as pernas e cansa, todos esses resultados são reflexos dos seus hábitos de exercício. Então para pensar. Sono, alimentação e exercício. Quais são os resultados que você tem no seu dia a dia? Todos eles são reflexos daquilo que você não fez, mas você tem a oportunidade de iniciar e ao longo do tempo pequenas mudanças vão fazer grandes diferenças. E o mais incrível de tudo isso, porque a gente acumula coisas boas, a gente acumula hábitos positivos que ao longo do tempo vão nos tornando quem a gente precisa ser para ser saudável, quem a gente precisa ser para emagrecer. Porque aí você começa bebendo água, você começa reduzindo o consumo de gordura, açúcar e sal, e quando você conquista esses hábitos, novos hábitos começam a ser agregados em relação ao exercício físico, em relação a se tornar uma pessoa melhor, o seu aprendizado, nos seus relacionamentos, são hábitos que vão trazendo novos hábitos e que não vão só melhorar em relação ao emagrecimento, mas a sua vida como um todo. Eu costumo falar que são os efeitos colaterais da mudança de hábito. Eu comecei focando em emagrecimento. Hoje eu sou um profissional melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Porque um hábito agrega outro. Mas você precisa começar pela mudança pequena. Simples, mas que ao longo do tempo faz um impacto extraordinário na sua vida. E uma ótica muito legal de você refletir sobre os momentos revolucionários. O que é isso? Sobre os momentos em que grandes mudanças acontecem. Por exemplo, o gelo, até chegar a 32 graus, ele permanece no mesmo estado. Ele só derrete quando atinge 32 graus. Então, enquanto ele está no 31,5, 31,6, até chegar no 31,9, ele permanece sólido. E quando ele faz a pequena mudança para o 32, e assim ele derrete. E assim também é o câncer. 80% da vida dele é indetectável, mas em poucos meses ele faz uma mudança devastadora na nossa vida. E a mesma coisa também é o bambu. Ele fica 5 anos criando sistemas reticulares, são as raízes. Em apenas 6 semanas, ele cresce 27 metros. Então são as mudanças. Só que não foi de uma hora para outra. Foi um processo. O gelo teve que chegar até o 32 graus, o câncer teve que atingir 80% da vida dele para começar a fazer estragos. O bambu fica 5 anos criando raízes. E assim serão as mudanças pequenas na sua vida. Você começa dia após dia e quando você perceber, você já teve uma mudança extraordinária. Mas porque você começou fazendo o trabalho passo a passo, dia após dia. E uma frase para marcar essa primeira parte que eu falei, para você realmente entender. A frase diz o seguinte: quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando na rocha 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em 2. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes.
Essa frase é de um pensador chamado Jacob Riis. E o que ela resume? Tudo isso que eu falei nesse início do vídeo. Que são pequenas mudanças, que são imperceptíveis no início, mas que ao longo do tempo farão grandes diferenças. Assim como uma pessoa que quer rachar uma pedra em duas. A força inicial parece que nada está acontecendo. E vai a primeira martelada, segunda, terceira, até a 90ª, 100ª, nada aconteceu. Mas quando vai na 100ª, a pedra parte em duas. E assim é a mudança que acontece na sua vida. Você começa bebendo água, reduzindo o consumo de gordura, açúcar e sal. E aos poucos, você vai até que você atinge o estado de ser uma pessoa saudável e de colher todos os benefícios e resultados positivos que esses hábitos vão trazer na sua vida. Então lembre-se sempre disso. Pequenas mudanças que ao longo do tempo farão enormes diferenças. E eu queria te alertar para um momento que vai acontecer na sua vida. A partir do momento que você começa a iniciar a mudança e criar novos hábitos, não vai ser fácil. É simples, mas não é fácil. E o que acontece? A criação de novos hábitos não é uma estrada de linha reta em que a gente consegue prever tudo o que vai acontecer. E normalmente, quando a gente está iniciando esse processo, a gente tem que fazer mais esforço. É como se você tivesse com o carro parado, que tivesse que pegar no tranco, que você começa a empurrar esse carro e a força que você tem que fazer é muito grande. Você vai fazendo força, empurrando, e o carro começa a fazer uma pequena movimentação, a sair da inércia, ou seja, sair do repouso e a começar a se movimentar. Só que você não pode parar. Você tem que continuar empurrando, e parece que aquele carro não vai sair do lugar, mas você continua. E aí, quando o carro começa a se movimentar, ele pega no tranco e vai. E assim vai ser esse início. No início, o esforço que você tem que criar vai ser maior para começar a acostumar a beber água todos os dias, colocar aplicativo, a ter que colocar lembrete, ter a sua garrafinha. Do mesmo jeito, reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal. Talvez parar de comer doce todos os dias e comer uma vez por semana. Talvez parar de fritar muitas coisas. Ou colocar sal em tudo que você vai comer. No início vai parecer difícil, no início o esforço vai ser muito maior, você vai ter que lutar contra você mesmo. E normalmente esse período que a gente passa na criação de hábito é chamado de vale da desilusão. Como se você estivesse no momento em que as coisas parecem que nada acontece. Só que está acontecendo. O que está acontecendo é a construção da sua base. Assim como uma casa não pode ser construída sobre a areia, a criação dos seus hábitos não pode ser construída sobre qualquer coisa. Você vai criando dia após dia. Então imagina que esse início você está construindo a sua nova identidade de uma pessoa mais saudável, de uma pessoa cada vez mais magra. Então talvez não pareça que não esteja acontecendo nada. Quanto mais você sente isso, significa que as coisas estão acontecendo e a base está sendo reformada. Imagina a construção de uma casa ou de um edifício, o período de fundação que eles estão ali construindo a base dessa estrutura, parece que nada acontece. E gastam-se, às vezes, até praticamente o mesmo tempo do que o período de acabamento, por exemplo, depois da decoração, de colocar móveis, etc., de pintura. E você passa, às vezes, pelas obras que estão acontecendo na sua cidade, você vê aquele amontoado de ferro, de coisas, aquele buraco, aquele monte de terra, e você imagina, como que vai ter uma casa aqui? Parece que nada vai acontecer, mas é a construção da base. E quando você percebe, você passa 3, 4 meses depois, está aquela casa pronta, linda, aquele edifício, mas teve que passar pelo processo de construção da base. E assim vai ser o início. Quanto mais esforço você gera, mais fortalecida vai ser a sua base e melhores serão os hábitos criados. Hábitos fortes, hábitos que vão te dar resultados inacreditáveis. Que talvez para você agora pareça distante. Mas a única coisa que você tem que pensar nesse momento são nas pequenas mudanças que você vai fazer e ao longo do tempo, quando você olhar para trás, você vai se surpreender com o resultado. E aí vem uma grande questão que a gente precisa entender. Normalmente a gente foca muito no resultado, só que a gente tem que focar no processo, ou seja, no que a gente tem que fazer dia após dia para atingir o resultado. Não foca somente nos 5 quilos que você quer emagrecer, só na roupa que você quer voltar a vestir, mas em quem você precisa se tornar para emagrecer esses 5 quilos, para vestir essa roupa. E aí vem a grande diferença entre metas e sistemas. O que são sistemas? Sistemas são os processos, o passo a passo que você precisa criar para aí sim atingir a sua meta, atingir o seu resultado. Mas você tem que focar, lembre-se sempre disso, foca no passo a passo,
nas ações que você tem que fazer diariamente para atingir aquele resultado. Esse tem que ser o seu foco, não no resultado. Porque o resultado vai vir não porque você focou nele, mas porque você focou nessa mudança dia após dia. E olha que interessante, os vencedores e perdedores, eles têm as mesmas metas. Quando dois times entram em campo, os dois querem vencer, mas um vai perder e outro vai ganhar. Então a meta não diferencia quem vai vencer e quem vai perder. Então lembre-se sempre disso. Você tem que focar mais no tempo que você vai gastar treinando para aí sim atingir a vitória. E até porque as vitórias não são constantes. Tem dias que você ganha, tem dias que você perde. Mas você não vai se focar nisso, mas sim na sua capacidade de treinar e melhorar dia após dia. Até porque se você ficar focando só em vencer partidas, vai ser aquele projeto verão que você vai atingir e depois não vai conseguir manter porque você só focou nele. Ou naquele casamento, naquela festa que você quer vestir aquela roupa e aí você passa por essa festa e depois engorda tudo de novo. É assim que acontece quando você foca só no resultado e não foca em quem você precisa se tornar. É isso que eu quero te mostrar e quero te ensinar, para que você se torne uma pessoa que não vai mais precisar ficar fazendo projeto verão, porque você não foca no resultado. Você foca na pessoa que você precisa se tornar para realmente ter aquele resultado não só naquele momento, mas por toda a sua vida. O que eu tô te propondo aqui não é uma maratona em que depois que você cruzar a linha de chegada acabou. Não, é uma maratona que nunca acaba. Quanto mais quilômetros você percorre, ou seja, quanto mais o tempo passa, quanto mais anos vem, melhor você fica. Você vai atingir cada ano que passa uma versão mais atualizada, uma versão melhorada, uma versão que você se empolga com os anos que virão, porque você sabe que a cada dia que passa você vai estar melhor, você vai ser mais cheia de si, você vai ter mais autoconfiança, mais energia, mais disposição. E assim como alguns vídeos atrás que eu publiquei, se você não assistiu, assiste uma entrevista com a minha mãe, uma live que eu fiz, ela com 63 anos se sente melhor do que quando tinha 50. E ela sabe que com 70 ela vai estar melhor ainda. E é esse o sentimento que você tem que ter. Os anos que vêm vão te deixar mais animada, mais disposta, mais com vontade de continuar mudando, porque você vai estar cada vez melhor. Então, resumindo essa primeira parte, a sua meta não é atingir uma vitória só, ou seja, ganhar só um jogo. A sua meta é continuar jogando. Ou seja, você sim vai ir para uma festa e entrar na roupa que você quer, você sim vai emagrecer 5 quilos, mas após atingir esse resultado, você vai continuar jogando, você vai continuar tendo resultados melhores, porque a cada ano que passa, você vai ter novas metas, porque você focou em quem você precisa se tornar, e não no resultado somente. E nós, seres humanos, para a gente se sentir motivado, a gente precisa de progresso. Então, quanto mais a gente melhora, mais a gente quer. Nós não podemos nos conformar com um único resultado. A gente tem que querer sempre ciclos em que a gente vai melhorando dia após dia, sabendo que derrotas virão, sabendo que desafios virão, mas que a gente sabe que eles são só preparatórios para novas vitórias que estão prestes a acontecer na sua vida. Então lembre-se sempre disso. A meta é continuar jogando. É atingir os seus resultados de emagrecimento, de voltar a vestir uma roupa, de sentir mais energia, mais disposição, autoestima, mas que cada dia que passa, a cada ano, você vai estar ainda melhor, ainda mais atraente, ainda mais disposta, ainda mais com vontade de ser melhor. Imagina isso, os anos virão e você vai estar mais animada porque, nossa, esse ano eu tô com 50, ano que vem eu vou estar com 51, daqui 10 anos eu vou estar com 60, as pessoas vão olhar pra mim e vão nem acreditar quando eu falar que eu tenho 60, porque eu exalo energia, eu exalo disposição, eu exalo saúde. Vamos entrar agora na parte da identidade, ou seja, quem você precisa se tornar para ser magra para sempre, para criar hábitos de emagrecimento definitivo. O que eu quero te mostrar agora são as estratégias e dicas que você precisa focar para se tornar a pessoa, ou seja, a sua identidade, o seu crachá vai ser de uma pessoa saudável. E para isso eu preciso te falar sobre as 3 camadas da mudança de comportamento. Existem 3 camadas, a camada superficial, a camada mediana e a camada mais profunda. E é nessa que a gente vai focar. A camada superficial são os resultados, ou seja, o objetivo que a gente quer atingir, os 5 quilos que a gente quer perder, a roupa que a gente quer voltar a vestir, a autoestima que a gente quer se sentir melhor, olhar para o espelho e se sentir mais atraente. Esse é o resultado. Depois vem a camada do médio, que são os processos, ou seja, o que a gente precisa fazer dia após dia para atingir esse resultado. E por último, a camada mais importante, que é a identidade. Muito mais importante do resultado que você quer atingir e do passo a passo que você tem que fazer é a pessoa que você vai se tornar. Lembra disso. O foco é você se tornar uma pessoa magra para sempre, se tornar uma pessoa saudável para sempre. Esse é o foco. E aí a gente começa a ver a diferença entre resultados, processos e identidade.
Resultado, normalmente você fala a frase eu consigo, ou seja, eu consigo perder peso. Já em processos, você utiliza a frase eu faço, ou seja, as rotinas alimentares que eu preciso fazer, as rotinas de exercício, as rotinas de sono. Então, você muda do eu consigo para o eu faço. E a identidade é eu sou, eu acredito. Olha que incrível. Nos resultados, eu consigo. Nos processos, eu faço. Na identidade, eu sou, eu acredito. Então você vai mudar as suas crenças. Você vai mudar como você se enxerga. Porque você está modificando a sua estrutura, a sua identidade. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Olha que incrível isso. Se você entender essa diferença simples, mas que no fundo traz grandes resultados, as mudanças vão começar a acontecer. Quando você foca no resultado, você só fica ali no eu consigo, eu consigo, eu consigo. Quando você foca nos processos já está melhor, porque você vai para a parte da ação, eu faço. Só que quando você foca na identidade, eu sou, eu me torno, eu acredito que eu posso ser magra para sempre, eu acredito que eu posso olhar para o espelho e a cada ano que passa me sentir ainda mais atraente. Olha que incrível, que sentimento indescritível, que é o que eu sinto, que é o que você vai sentir também, que é o que a minha mãe sente hoje com 63 anos de idade. E a palavra identidade, você já parou para pensar o que significa a palavra identidade? Qual o real significado? Se você for ver na etimologia, ou seja, no estudo da palavra, a identidade significa ser repetidamente. Olha que legal isso. Então, a identidade nada mais é do que você ser aquilo durante um período repetidas vezes até que você se torne. São dois fatores para você se tornar a pessoa que você precisa. Primeiro, você precisa decidir. Decida quem você quer ser, que valores, quem você quer representar, quem você quer se tornar e fazer perguntas. Isso muda completamente a pergunta que você faz. Porque você começa a pensar agora o seguinte: o que uma pessoa saudável faria? Não mais nos 5 quilos que você vai perder, mas em quem você precisa se tornar. Quando vir um docinho na sua frente, uma tentação, você vai pensar o que uma pessoa saudável faria. Quando você estiver cansada e não quiser fazer exercício, você vai pensar o que uma pessoa saudável faria. Quando você quiser ficar acordado até tarde assistindo série prejudicando o seu sono, você vai pensar o que uma pessoa saudável faria. Primeiro ponto, decida. E segundo, prove. Para quem? Para você mesma. É a única pessoa que precisa ser provada. Você. Quando você enxerga, faz isso. Você começa a ver um mundo paralelo. Um mundo das pessoas saudáveis. Um mundo em que tudo o que acontece são desafios, por mais difíceis que sejam, mas que vêm para nos tornar, a cada ano que passa, pessoas melhores. E eu te falo isso com a verdadeira intenção de te mostrar o quão maravilhoso é esse mundo paralelo das pessoas saudáveis, das pessoas que dormem bem, das pessoas que têm energia todos os dias, das pessoas que conseguem enxergar a beleza na criação humana, no outro, porque a gente vê além daquilo que a gente quer, porque a gente se tornou uma pessoa melhor. Você vai sentir isso, pode ter certeza. Então, tome a decisão e prove para você mesmo que você pode. Quem você precisa se tornar? Quais são seus valores? O que você quer que as pessoas pensem de você quando lembrar do seu nome? O seu legado. E como eu disse, e aí a gente começa a criar raízes. Você já viu a foto de uma árvore? Normalmente a árvore aparece o tronco, as folhas e os frutos. Só que você já parou para pensar que debaixo da terra existe umas centenas de raízes que sustentam aquela árvore? E por isso que ela está ali, toda imponente, toda poderosa, e é assim que você vai se sentir, porque você vai criar raízes. E você vai mudar do ter por se tornar. Não é uma coisa mais passageira, eu tenho esse resultado. Vai ser eu sou esse resultado. Você muda as suas crenças, porque você começa a acreditar que você pode. E talvez hoje você não se enxerga tão saudável, talvez hoje você não se enxerga tão bem quando você olha para o espelho, mas você vai mudar suas crenças. E quando as suas raízes estiverem sólidas após mudanças pequenas ao longo do tempo, você vai se tornar quem você precisa ser, para ser magra para sempre. Olha que incrível! E agora a gente entra nos 4 passos para você de fato se tornar uma pessoa saudável e ser magra para sempre. Mas por quê? Talvez você está se perguntando, por que eu tenho que criar hábitos? Você precisa criar hábitos para ser automático ser saudável. Porque o seu cérebro, ele age da maneira que ele quer poupar o mínimo de esforço possível. Então por isso que no início da criação de hábito você tem que fazer mais esforço, porque é uma coisa nova para o seu cérebro.
É a mesma coisa entre o carro manual e um carro automático. O carro manual você tem que ficar passando marcha e tem um esforço maior. Quando ele é automático, você só coloca no modo automático, ele vai passando as marchas automaticamente. E é assim que vai acontecer com você. No início você tem que fazer manual, criar hábitos de beber água, de reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, gerar um esforço maior, mas depois se torna automático. E quando se torna automático, beber 4 litros de água para você vai ser natural. Reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal vai ser tranquilo. Você não vai ter mais a necessidade de ficar comendo doce todos os dias, porque você mudou as estruturas do seu corpo, do seu comportamento, de quem você precisa se tornar, para realmente manter isso no modo automático. Imagina que a partir de hoje, com as pequenas mudanças que você vai criar dia após dia, daqui a um tempo vai ser automático para você ser saudável. Beber água, fazer exercício físico, dormir bem, energia, disposição. Isso vai ser automático. Olha que sensacional! Se coloca nessa situação, imagina você mesma olhando para o espelho, olhando para o seu rosto, olhando no seu olho e sentindo amor, sentindo uma energia, disposição. Porque você olha para você mesmo e fala, como eu sou incrível, como eu sou sensacional, como eu sou extraordinária, como eu sou próspera, como eu sou maravilhosa, como eu sou linda, como eu sou... Mas sabe o melhor? Amanhã eu vou estar ainda melhor. Amanhã eu vou estar ainda mais atraente. Ano que vem então, nossa, nem se fala, daqui 5 anos, não consigo nem descrever o quão maravilhosa eu vou estar, quão arrasante, determinada, disposta, enérgica, elétrica. As pessoas vão olhar pra mim, só passar do meu lado e vão sentir energia de tão incrível que eu vou estar. E é assim que você vai ser. Nossa, como que você pode dizer isso com tanta facilidade, com tanta tranquilidade assim? Você é vidente? Você... Que é isso? Simplesmente, eu passei por isso. Eu emagreci 30 quilos. Eu mudei completamente a minha vida. Minha energia, minha autoestima, minha disposição. Hoje é impossível as pessoas não notarem, não só porque eu mudei fisicamente, mas porque eu mudei como pessoa. Eu exalo saúde, eu exalo energia. E eu faço isso propositalmente porque eu quero que as pessoas aprendam a ser saudáveis no automático, assim como eu sou, e viver uma vida sem limites para o seu corpo, de subir uma escada e cansar, de colocar uma roupa e ficar apertado, de sentir mal quando olhar para o espelho. Vai acabar com isso. Eu não quero que isso exista mais no mundo. Por isso eu estou aqui compartilhando isso com você hoje. E aí a gente entra nas 4 etapas do hábito, que é o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Todos os hábitos passam por essas 4 etapas. O que é isso? O estímulo é quando a gente percebe, quando desperta o interesse para a gente fazer algo. Quando você passa, por exemplo, na frente de uma padaria e você sente o cheiro daquele doce, daquele bolo, você percebeu, tem algo diferente ali. E olha que incrível, quando você percebe, vem para a segunda etapa, você sente o desejo, o seu estado muda. Antes você estava, de repente, pensando nos seus problemas, pensando numa questão que você tem que resolver, de repente você... Opa, mudou o estado. Agora você sente vontade de entrar nessa padaria. E aí vem a resposta, a terceira etapa. Você vai lá e obtém, você compra aquele bolo, aquele pão, aquele doce. E por último, a recompensa. Você satisfaz aquele desejo, aquela resposta, aquele estímulo. E sente prazer. Dopamina, o hormônio do prazer, vai lá nas alturas. E assim são as 4 etapas de um hábito. Então é importante você entender que o estímulo desencadeia o desejo, que motiva a resposta e que fornece a recompensa. Sempre. Isso, e é um ciclo. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Lembre-se sempre disso. Comece a perceber todos os seus hábitos. Eles passam por isso. Tudo aquilo que você vai fazer vai ter um estímulo, vai ter um desejo, uma resposta e uma recompensa. Talvez algumas coisas fiquem difíceis de perceber porque já está no automático. Escovar os dentes, amarrar o cadarço, tomar banho, já está no automático. Então você não nem percebe mais isso porque já criou raízes profundas. E é assim que vai acontecer com seus hábitos saudáveis. Vai ser automático. Você vai continuar comendo doce, continuar bebendo, fazendo as coisas que você gosta em relação à comida, em relação a outras coisas. Porém, o seu corpo vai começar até a rejeitar, inclusive, certos alimentos porque você já mudou, é automático para você ser saudável. É a mesma coisa que você querer abrir uma fechadura com a chave errada. Você não vai conseguir. Você pode até tentar fazer esforço, pode até encaixar às vezes, mas não abre. É a mesma coisa, você vai estar automático a ser saudável. E alguns hábitos que antes para você eram normais não vão ser mais. Porque normal agora é ser saudável. Existem 2 fases, a fase do problema e a fase da solução. A fase do problema é o estímulo e o desejo, quando você desperta o interesse e muda o estado.
Então você despertou o interesse de ser saudável e mudou o seu estado. Eu quero fazer acontecer. Só que não pode ficar só nisso. Você tem que ir para a solução. Tem que ter a resposta. Tem que fazer acontecer. Eu faço, eu acredito, eu sou. E aí vem para a fase da solução. Então lembre sempre disso. Não fique só no despertar o interesse e mudar o estado. Faça acontecer. Dia após dia. Aos poucos. E agora aprenderemos a criar um hábito com 4 passos simples que você pode aplicar no seu dia a dia e criar qualquer hábito novo. Como a gente deu o exemplo de beber água e de reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, eu vou pegar isso como base. A primeira coisa que você tem que fazer é tornar claro. Então, como eu faço isso? Tornando claro, post-it, aplicativos, falar com as pessoas, tem que tornar claro, visível para você que você precisa fazer aquilo. Então lembre-se disso, tornar claro. Em relação a beber água, por exemplo, como que você torna claro? Com os aplicativos, pedindo para as pessoas te lembrar, colocando adesivos, reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, mesma coisa. Como que torna claro para você? Você tendo noção, você reduzindo o consumo, você vai ter benefícios de saúde, reduzir o risco de doenças. Isso vai fazer com que isso torne claro, porque você precisa, é sua meta. Depois, como que torna atraente? Em relação à água, ter uma garrafinha bonita, vistosa. Eu, por exemplo, uso 2. Uma garrafa, que é a minha meta, que é muito atraente, inclusive. Eu vejo de longe, essa água aqui é só para o meu objetivo, para minha meta de consumo diário. Então essa aqui eu deixo que é a meta maior. E eu tenho a outra garrafa, acaba sendo garrafão. Essa aqui tem 1 litro, a outra tem um pouco mais de 2 litros. Então como que você torna beber água atraente? Tendo garrafinhas atraentes que chamem a atenção de fato. Você vê de longe, essa garrafinha minha amarela aqui, tem como não perceber? Se isso não é atraente, não sei o que é. De longe eu vejo, Só que é minha. Ninguém bebe. E assim tem que ser também. A garrafa é sua, exclusiva. Quanto mais artifícios você cria para aquilo ser seu, mais propriedade você tem, mais você vai ter um estado diferente. O desejo muda o estado seu, porque aquilo é seu, aquilo é meu, é atraente, é só meu, exclusividade, sabe? E depois tem que tornar fácil. Como que você torna fácil? Por exemplo, processo para ser fácil reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal. Começar aos poucos. Se você come doce 7 vezes por semana, ou seja, todos os dias, comece a comer 6. Ficou fácil? 5, 4, 3, até ficar uma vez por semana ou parar de comer doce. Mas vai aos poucos. Para ser fácil, tem que ser aos poucos. Não queira mudar de uma vez por todas. Porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, vai acontecer igual o Projeto Verão, que você resolve ali o problema e depois... Então vai aos poucos. O nosso foco aqui é ser fácil, aos poucos. E por último, tornar satisfatório. Então todas as vezes que você atingir um hábito, você vai sentir satisfação, porque você sabe que você está sendo melhor cada dia que passa. Você bebe água, lembra disso, quando você bebe água, não é só líquido que está entrando, é saúde, emagrecimento. Então muda o seu estado, a sua recompensa, só de você pegar a garrafinha e beber água. É incrível isso, para mim é mágica. Peguei minha garrafinha, bebi água, entrou para dentro do meu corpo vida, saúde, energia, disposição, emagrecimento. Olha que incrível. Isso tudo é como a gente pensa. Em relação a reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, é a mesma coisa. Vou parar de comer tanto sal, parar de comer tanto açúcar, parar de fritar as coisas em excesso porque eu quero ser saudável para sempre, porque eu quero olhar para o espelho e me sentir ainda mais atraente. Então essas são as 4 etapas. Tornar claro, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. E para eliminar o hábito, torna invisível. Ou seja, você quer parar de comer doce? Torna invisível. Esconde, pede para alguém guardar, doa os seus doces, tornou invisível. Depois, torna desinteressante. Ou seja, lembra que os doces vai estar prejudicando a sua mudança de hábito. Quanto mais furos você tiver nesse início, mais difícil vai ser o processo. E quando eu falo furos, você não vai eliminar o doce. Lembra que é aos poucos. Em vez de comer 7 vezes, vai ser 6 vezes por semana. Ficou fácil? 6? Começa 5. Não queira sair do 7 para 1 ou para 0. Vai aos poucos. Então vai ficando desinteressante. Cada vez que passa vai ficando mais desinteressante ainda. Depois tornar difícil. Por quê? Como que torna difícil? Se você de fato esconder ou doar ou entregar todos, fica difícil, porque você não vai ter mais. Aí você vai ter que comprar, vai ter que pedir. Quanto mais difícil for, mais esforço você fizer, o seu cérebro vai querer eliminar aquele hábito. E por último, tornar insatisfatório. No caso do doce, como que você torna comer doce insatisfatório? Sabendo que aquele prazer é momentâneo. Porque se você comesse um brigadeiro e naquela mesma hora você tivesse um infarto, provavelmente você não comeria de novo. Então lembra que cada brigadeiro que você come, menos tempo de vida você tem. Porque quanto mais açúcar, prejudicada será a sua saúde.
Não que você vai eliminar, mas vai reduzir, principalmente nesse início. Depois você vai poder escolher o doce que você comer, a hora que você quiser comer. Então, em relação a eliminar hábitos, tornar invisível, tornar desinteressante, tornar difícil e tornar insatisfatório. Em contrapartida, para criar um hábito, tornar claro, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, fazendo um resumão. Primeiro, vocês entenderam o poder do hábito. Como que os novos hábitos, mudanças pequenas, fazem grandes, enormes, extraordinárias diferenças ao longo prazo e que você precisa começar aos poucos. Beber água, reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, aos poucos, dia após dia, ao longo do tempo. Em um ano, por exemplo, melhorando 1% ao dia, 37 vezes melhor. Depois você entendeu o que você precisa se tornar. Você vai começar a fazer perguntas. O que uma pessoa saudável faria quando você estiver passando por um desafio de tentação de comer um doce, de não querer fazer exercício físico, de ficar acordado até tarde em vez de dormir? Lembre-se, o que uma pessoa saudável faria? Não é mais o que eu preciso fazer ou qual resultado eu vou atingir, mas quem eu preciso me tornar. Lembre-se disso. E por último, os 4 passos para criar um hábito. Tornar claro, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. Lembre-se desses conceitos simples. Lembra daquela metáfora que eu falei no início. Você vai ter um esforço maior para empurrar o carro da criação de hábito, mas depois que pegar o embalo, vou fazer uma dinâmica aqui agora para você entender como que vai ser esse processo. Se você puder colocar um fone de ouvido, vai ser ainda melhor. Mas, de fato, se entregue nesse momento, porque é o que vai acontecer com você nesse processo que você vai iniciar de mudanças pequenas ao longo do tempo. Então imagina que a partir de hoje você vai começar uma nova jornada, de novos hábitos, de melhorias pequenas, dia após dia. Reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, beber mais água de 2 a 4 litros. E você vai iniciar o processo de mudança, dia após dia, pouquinho a pouquinho. Mas com o tempo isso vai ficando fácil, você vai começar a pegar embalo, as coisas vão começar a acontecer e aquilo que parecia impossível começa a realizar. Você começa a sentir os resultados na sua vida, você começa a se sentir mais atraente, mais animada, olhar para o espelho e perceber que você está cada dia que passa melhor, cada dia que passa mais bonita, mais feliz, mais alegre, com mais disposição para enfrentar os desafios. E você continua. E há algo que antes era difícil começa a ficar fácil. E é um hábito novo que você cria. O segundo hábito, o terceiro, quando você percebe, você está inteiramente saudável. E os objetivos que antes eram distantes, todos estão aqui na sua frente, porque você atingiu, você conseguiu, você realizou o maior objetivo de todas as pessoas que querem uma vida feliz e saudável. Você tornou automático. Você fez com que uma vida antes, que tinha um esforço maior para fazer coisas saudáveis, hoje é fácil. Hoje você olha para frente e percebe que a cada ano que passa, você vai estar numa nova versão, você vai se sentir entusiasmada, animada, porque com 50 você está melhor, porque com 50 você está ótima, mas com 51 você vai estar melhor, com 52 você está esplêndida, 60 extraordinário, 70 ainda melhor, e os anos que virão trarão benefícios, porque a gente se sente animada, olha que incrível. E assim você vai se sentir. E é assim que você vai se sentir. E é assim que a sua vida vai ser daqui pra frente. Então comece aos poucos, porque eu tenho certeza que ao longo do tempo as mudanças serão inacreditáveis. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e nos vemos aqui amanhã nesse mesmo canal.